Voltamos com o programa Notícia de Frente. Estávamos falando aqui sobre um parecer da ONU que declarou Sérgio Moro parcial no julgamento da Lava Jato. E recebemos uma mensagem aqui. Vou pedir, por favor, para o professor Haroldo fazer a leitura para a gente, que é do ex-senador Júlio Campos. Isso. Por favor, professor, Júlio fique à vontade. José de Campos. Essa decisão da ONU é vergonhosa e serve de estímulo e ânimo para os corruptos do Brasil e do mundo roubarem bilhões de reais do povo, como ocorreu no Brasil nos 14 anos do PT de Lula e Dilma. Será que a ONU vai indenizar o Brasil, os bilhões roubados pelas quadrilhas do PT? Júlio José de Campos. Tá certo. Na realidade, vou traduzir aqui. Todos querem ficar livres, leves e soltos para continuarem se lambuzando nas propinas que não acabam nunca. Ponto final nesse momento. É por isso que os políticos no Brasil continuam entrando em esquema. Você está entendendo? É vantajoso? Esquema. Fala, rapaz, o cara desviou bilhões da Petrobras, entendeu? Em esquemas de corrupção. Tem anuência, entre aspas, né, de uma interpretação, a meu ver, completamente errada da Organização das Nações Unidas, que tem um efeito moral e político em todo o país, entendeu? Eu sou deputado, conheço a lei, vou fazer. Você está entendendo? E seja o que Deus quiser. E nesse caso todo, não dá para criticar quem? Os advogados. Está fazendo o trabalho deles. Ele está fazendo. Como eu disse, tem brecha. Eles cada pegam a um brecha escolhe, e conseguem. Tem gente competente. Na vida, cada um escolhe o que quer. Sim. O caminho da invenção de razões para justificar fatos e erros, né? Ou o caminho da verdade. Né? Palavras de Sócrates, o grande pensador grego Sócrates. Morreu enforcado. E tem uma passagem linda que eu preciso citar. Quando Sócrates foi condenado à morte, né, ele teve condições de se defender, entendeu? De sair. Platão chegou para ele e falou, olha, eu conheço aqui, tenho condições de te livrar dessa sentença. Ele falou, não, eu preciso conversar com o juiz, né? O juiz sentenciou, né? Ele simplesmente virou para o juiz o seguinte, virou para o juiz, né, que o condenou e disse o seguinte, quem é que fica melhor, excelência? O senhor que fica com a mentira ou eu que vou embora com a verdade? A frase de Sócrates. Sócrates morre e poucos dias depois o juiz acaba falecendo também. Sabe-se lá por que razão. Essa foi a grande frase de Sócrates, que ele era radicalmente contra a mentira, né, e defendia a verdade em todos os momentos. E é um legado belíssimo, né? Tanto é que ajudou bastante a construção da escola estoica. Exato. Tá certo, professor, obrigada, viu, pelas ponderações aqui. Agora vamos com o repórter Antônio Carlos Silva, porque a gente lembra daquele evento recente aqui que reuniu milhares de pastores e, claro, o presidente Bolsonaro. Quem não gostou nada disso foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, que aciona a justiça aí. E quem vai trazer para a gente todos os detalhes agora dessa movimentação do PT é o repórter Antônio Carlos Silva. Lá, bom dia, Antônio, conta para a gente. Então já tem representação do PT, é isso mesmo? Bom dia, Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. A representação do PT foi protocolizada no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, em Brasília, no último domingo, dia 24. O Partido dos Trabalhadores questiona a vinda do presidente da República, Jair Bolsonaro, a Cuiabá, no último dia 19, com realização de motociata, desfile com carro aberto, discurso para evangélicos na Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil no Grande Templo e o lançamento da Marcha para Jesus na Comunidade das Nações, no bairro Praeirinho, na capital. Para o PT, houve propaganda eleitoral antecipada. O Partido dos Trabalhadores também reclama do caráter eleitoral dos eventos e dos pronunciamentos do presidente Bolsonaro, do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do União Brasil do Rio de Janeiro, e do pastor Wellington Costa Júnior. Para o PT, a postura de Bolsonaro e dos apoiadores revela desdém pelas regras eleitorais e as condutas denunciadas afrontam a paridade de armas e a igualdade de oportunidade entre o pré-candidato Jair Bolsonaro e os demais que venham a concorrer à presidência da República. Por sua vez, o presidente da Mademat, que é a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus no estado de Mato Grosso, João Agripino de França, a mesa diretora e demais ministros da
como a Demate, manifestaram apoio ao presidente da CGADB, o pastor José Wellington Júnior. Eles dizem que José Wellington vem sofrendo injusta perseguição política. Já o deputado estadual Sebastião Rezende, do União Brasil de Mato Grosso, lembra, o pastor José Wellington já recebeu o título de cidadão matogrossense e merece apoio, carinho e orações. Luciana, Haroldo, Daniel e a você que acompanha a Notícia de Frente. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Antônio. Obrigada pelas informações, viu? Olha só, Daniel, que situação. A gente já sabia que isso iria acontecer, porque, afinal de contas, o partido já estava ventilando há muito tempo, queria tomar esse tipo de atitude, no entendimento de que o presidente Bolsonaro está fazendo campanha extemporânea e vai continuar com essas ações. Sim, houve esse ato aqui público em Cuiabá e a linha realmente é tênue, né? A gente está num período pré-eleitoral ou já eleitoral mesmo. O presidente veio, participou desse ato religioso ali no Grande Templo, depois da motociata também. E ali, nos discursos, foi aí que a ação se baseou, né? O pastor José Wellington, realmente ele falou que em outubro vai derrotar o inimigo, falou até o Satanás e tal. Ele pediu voto para o presidente, né? Pediu sim, ele pediu voto para o presidente, falou que a igreja está com o presidente. Eu vou destacar também um outro fato importante, foi por parte do Sóstenes, aquele deputado federal que foi um dos responsáveis pela vinda do presidente aqui. Ele, professor e Luciana, pediu aos fiéis que ajudem a dobrar a bancada religiosa da Assembleia no Congresso. Ele pediu isso. Isso está gravado, né? Então vamos, a gente tem X senadores, temos X deputados federais, vamos dobrar essa bancada. Então eu peço o apoio de vocês. Aí a Justiça Eleitoral vai, né, definir se isso é pedir voto ou se não é. E aí, professor, a situação é delicada, é uma linha tênue demais, as motociatas continuam. E aí, os partidos de oposição... A Justiça Eleitoral vai ter que condenar todo mundo, né? Vou te explicar por quê. Ciro Gomes, pré-candidato à presidência da República, esteve aqui em Cuiabá, foi em todos os meios de comunicação, deu entrevista, fez várias visitas, foi recepcionado pelo próprio partido PDT e outros partidos, possíveis partidos que pudessem federalizar com ele no ano seguinte. Quer dizer, estava em pré-campanha. Daqui a pouco é o Lula com a sua caravana, né? E você vai ver Lúdio, você vai ver Edna Sampaio, você vai ver Barranco, todo mundo pregado, adiojado com o Lula, andando para um lado e para o outro. Você está entendendo? E alguns, inclusive, que estão, por conta da federação, no partido do Lula, entendeu? Não vão estar e não vão querer aparecer para não perder voto. Você está entendendo? Partidos como o próprio PSDB, né? Cidadania, que vão ter que pedir voto para Lula. Você está entendendo? Então, isso tudo é uma grande hipocrisia, bobagem. A Justiça Eleitoral, sabe o que vai acontecer isso aí? Não vai acontecer nada, não vai dar em nada, porque se tiver que condenar exatamente com essa ação, né? O partido do Bolsonaro vai ter que condenar o partido do Lula, que vai ter que condenar o partido do PDT, entendeu? Do Ciro Gomes e por aí vai. Estamos em ano de eleição, gente. Então, ou seja, o que é pré-campanha, o que é permitido na pré-campanha, que diferencia da campanha, Daniel? Então, todos esses presidenciáveis, eles têm liberdade para estarem onde desejarem, para conceder entrevistas, só não podem apenas pedir voto ou não. Também não pode... Existem alguns pontos ali que a Justiça Eleitoral observa, por exemplo, inclusive eu vi isso aqui, né, camisetas, né, ali com 2022, 22 do Partido Liberal, são coisas muito específicas, né, que podem configurar aí propaganda extemporânea. A gente teve, depois a gente vai falar sobre a questão do Nery Geller com o Wellington Fagundes, né? São alguns pontos que a Justiça Eleitoral define, que a pessoa traça alguns limites, né? Mas realmente, eu como leigo, acho difícil. A gente traçar e saber se extrapolou ou não. O que, eu só vou deixar mais claro isso, o que a campanha do presidente Bolsonaro tem que observar, além dos outros, é o uso de recurso público nesses atos. Exatamente. Isso é importante. E isso é muito importante. Isso é importante. Você não pode ficar usando dinheiro público para pedir voto. Eu acho que, inclusive, que a própria Justiça Eleitoral tem que empenhar todos os seus esforços exatamente nesse sentido. Exato. Né? Não só com relação às ações do presidente Jair Bolsonaro, que independente de ser pré-candidato à presidência da República, é um chefe de Estado e tem todo o direito de visitar todos os estados, como bem fez a Dilma.
Lula, todos saíram para visitar estado, entendeu? Mas agora não, agora onde ele vai, o presidente Jair Bolsonaro, mas já está usando a máquina pública, já não pode fazer isso. Então, olha, eu acho que tem muita hipocrisia nisso tudo. Já repeti a palavra hipocrisia 3 vezes, porque os assuntos hoje realmente foram, assim, árduos. E né? tem muito mais ainda que a gente nem citou aqui, não, viu? já gastei tudo. Depois ainda tem Daniel Silveira. Olha, tem não Daniel ainda. Silveira na CCJ, né? Professor, Na CCJ. se der tempo aqui, a gente tem ainda Daniel Silveira na CCJ, nós temos aqui o não do WhatsApp ao presidente Bolsonaro. E também agora eu queria falar aqui de Mato Grosso ainda, sabe por quê? Está sobrando dinheiro no governo do estado, Daniel? Sobrando. Conta pra gente. Está sobrando bastante dinheiro, né, professor? Um pouquinho, se ele pode investir 15%, né? E os deputados sabem disso, e aí enquadraram, vou dizer esse termo, porque foi exatamente isso que aconteceu ontem lá na Assembleia Legislativa com o secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Galo. Os deputados pressionaram e querem saber, cadê a emenda positiva de todos os deputados? Vamos conferir então na reportagem de José Porto. A Assembleia conseguiu uma reunião ampliada aqui na presidência da Casa com o secretário-chefe da Casa Civil, Rogério Galo. E na pauta, um dos assuntos que mais preocupa os deputados atualmente, que é o pagamento das emendas parlamentares prometidas pelo governo estadual. Existe aí um pagamento de emendas impositivas, foi feito já todo um acordo, cada parlamentar tem direito a pelo menos 10 milhões de reais em emendas parlamentares que são direcionadas geralmente para suas bases, onde os deputados conseguem atender demandas de municípios com várias obras e até mesmo atendimentos como áreas da saúde e educação. O problema, segundo a maioria dos parlamentares, é que mesmo com uma folga no caixa, com uma certa folga no orçamento, o governo Mauro Mendes não vem cumprindo com o pagamento dessas emendas. Gostaríamos que tivesse celeridade por parte do governo, até porque as emendas foram direcionadas, algumas ainda no final do ano passado, que já são desse ano, então já teve tempo hábil para documentação, para a gente poder fazer todo o processo que precisa ser feito com as secretarias. E existe essa ansiedade dos prefeitos. A chuva acabou agora, aliás, está acabando. Até o final do mês de abril, eu acredito que já tenha cessado. Começo de maio é período de começar a obra. E é isso que os prefeitos querem, é o que os deputados estão cobrando também, celeridade por parte do governo. Se tiver boa vontade por parte do governo, por parte do secretário agora, Rogério Galo, da Assembleia tem. Então a gente está aqui pronto para corrigir as deficiências que o governo tem para fazer esse recurso chegar mais rápido. As emendas, elas são impositivas, né? Nós temos uma legislação aqui de 2015 que tornou com que o governo fizesse o pagamento obrigatoriamente. No entanto, não é assim que tem acontecido, né? Isso já no governo do Táxi foi ruim, no início do governo do Mauro foi péssimo, e agora o governo, com a condição de caixa, de fluxo de caixa, de superávit, começa a pagar. Tem pago algumas emendas, minha, por exemplo, que sou oposição, mas algumas têm sido pagas, e espero que cumpra a legislação e possa pagar as emendas de todos. Até porque emenda parlamentar, ela é em benefício da comunidade. Eu, por exemplo, as minhas emendas são pequenas, um pouco para cada município, mas elas alcançam uma necessidade que o governo, por si só, não consegue compreender, não consegue enxergar, e que para a comunidade ela é importantíssima. Reunião muito produtiva com quase toda a casa, nós tínhamos quase 20 deputados e ficamos aí mais de 2 horas conversando sobre os projetos, sobre a dinâmica desse ano eleitoral, né, que nós temos uma janela mais curta, inclusive para o processamento aí das emendas, e traçando uma estratégia de como a gente vai superar isso para que essas emendas estejam todas empenhadas até o dia 30 de junho, que é a data limite. Foi uma reunião muito produtiva, definimos a questão das emendas parlamentares, da execução orçamentária e tem um projeto que nós pedimos para ele sancionar, que é um projeto de lei em que o Estado pode fazer ações para municípios que têm até 50 mil habitantes que estão inadimplentes, que são praticamente os municípios mais pobres, municípios aqui da Baixada Cuiabana, como Rosário, Santo Antônio, Curizal, e que o Estado fica sem fazer ações nesses municípios por conta da inadimplência, e eles são municípios que realmente precisam do poder público. Então, independente de ser contra, oposição ou não, é um direito. Inclusive eu disse para o secretário, use o que a gente se diz sempre, para os adversários, o rigor da lei. O rigor da lei é pagar as emendas, que é um direito líquido e certo dos deputados.
Bom, gente, olha só, se o deputado Eduardo Botelho disse a reunião foi produtiva e depois nós tivemos aí o aval do secretário dizendo o seguinte, olha, até 30 de junho sai esse recurso. É claro que os deputados não iriam perdoar, porque em ano eleitoral as emendas fazem toda a diferença na densidade eleitoral. E vou lembrar aqui, professor, que muitas emendas, não vou dizer que 100%, né? Mas deveria ser 100%. Muitas são importantes para os municípios, principalmente quando os deputados acabam migrando esse recurso para pastas importantes, saúde, educação. Mas, de fato, todo o dinheiro é empregado em benfeitorias para a população, professor? Você falou absolutamente tudo que eu penso, né? Eu concordo com você em gênero, número e grau. Não dá para você ter emenda parlamentar para financiar boi no rolete, né? Não dá para você ter emenda parlamentar para financiar show de motociclismo, né? Do cara vai empinar moto, tá? Aquela coisa toda, né? Isso é uma grande bobagem, né? A emenda parlamentar é um instrumento fortíssimo, vou reforçar essa minha colocação, né? Até para deixar bem claro o meu posicionamento. Ela é um instrumento poderoso de alocação de verba pública de um lado e do outro de capital eleitoral. O deputado sem emenda parlamentar, ele não é nada. Ele simplesmente perde o efeito. Ele precisa da emenda parlamentar para poder manter a sua base. Sem ela, ele teria, de certa forma, grandes dificuldades de reeleição, exatamente, tá? Porque ele utiliza esse instrumento. Lembrando que, infelizmente, né, na medida que você descentraliza as emendas parlamentares para fazer com que deputados, senadores, muitas vezes tenham mais oportunidade de participar do dinheiro público e gastar bem o dinheiro público em áreas importantes como educação, saúde, segurança, infelizmente no nosso país houve um desvio muito grande com relação às emendas parlamentares, inclusive ligados a grandes esquemas de corrupção. Diga-se de passagem, em 1993, o maior e clássico esquema de corrupção em nosso país, que foi o orçamento dos anões lá, lembra disso? Sim. Né? Tá? Quer dizer, exatamente ligada a emendas parlamentares. Não são raros os escândalos de corrupção de parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, que cobram propina para a liberação de emendas aqui em nosso país, né? Então, houve um desvio, esse desvio ainda continua, né? E esse desespero todo que você vê aí por parte de boa parte dos deputados, ou a maioria dos deputados, é exatamente nesse sentido. Eles precisam disso. É como se você tivesse um filho, né? E você todo mês desse para ele R$100. Fala assim, ó, daqui para frente você não vai receber mais nada. Você tira R$100, ele entra em desespero. Como é que ele vai fazer? Né? Então, ela é muito importante, né? Na medida em que ela realmente seja aplicada de forma consciente, com muita sabedoria e com muita proporcionalidade, voltada, sobretudo, para as mazelas e as dificuldades da coletividade no interior do Estado e na capital. É isso. Luciana, esse é um grande teste para o secretário Rogério Galo, né? Para a articulação, realmente, ele agora nessa nova função de secretário da Casa Civil, ele demonstrar aí o poder de diálogo e de articulação com os deputados. Ele, enquanto secretário de Fazenda, não era muito bem quisto ali pelos deputados, né? Ele, olha, cortava daqui, cortava dali, não, isso não pode. Segurava as emendas nos anos anteriores e os próprios deputados da base mesmo reclamavam do Galo, né? Do trabalho dele em relação a isso, muito austero. Agora ele, como secretário da Casa Civil, que faz essa mediação, essa articulação política entre os poderes, está sendo testado, né? Ele, e sendo pressionado, aí, porque até 30 de junho tem que liberar esse dinheiro muito importante para cada um dos deputados, né? Eu acho que até é um sinal, essas últimas votações dos deputados, de que eles estavam sinalizando ali para o governo, olha, a gente não está muito contente não, viu? Né? Vamos derrubar um veto aqui, vamos botar uma resistência a colar, né? E isso pode ser um sintoma, né, de que os deputados estavam esperando mais agilidade, só lembrando que tem emendas de 2021 e também de 2022 para ser pagas, né? E devem ser pagas. Sim, né? até Importante e o isso, limite é dia 30 de junho. Agora, para a gente finalizar esse assunto de forma bem breve, Daniel, mas as emendas, elas significam cheque em branco para os gestores municipais? Não é preciso fazer nenhum tipo de prestação de contas? Tem que ter prestação de contas, porque é dinheiro público, o que infelizmente não está acontecendo em nível federal, que foi criado esse tal de orçamento secreto, que é sem transparência, sem critério, sem motivação. Então, ali, só citando o Arthur Lira, né, que é o presidente do Congresso, ele está beneficiando com milhões
pequenos municípios de Alagoas, né? Às vezes tem escola que não tem nem água e recebe um kit de robótica de 26 milhões. Né? Então, esse tipo de coisa, que distorção está acontecendo no Brasil. Exatamente. Olha só, eu preciso chamar o intervalo, mas antes tenho duas questões aqui. O ex-deputado federal, Vitório Galli, encaminhou uma mensagem, pediu, por favor, para que a gente possa manifestá-la. Então, eu vou ler brevemente a mensagem aqui. Você não vai ver na sua tela, tá bom? Mas, só para deixar claro, foi o ex-deputado Vitório Galli que mandou o seguinte, olha, será que vão me processar por estar na caminhonete com o meu amigo presidente? A esquerda está desesperada. Ué, mas as pesquisas não mostram 9 dedos na frente? É simples assim, porque o desespero... Abraços a todos, Vitório Galli, amigo do presidente. Isso aí. Assinado. Mensagem Vitório Galli. Isso em relação ao fato de que o PT está ingressando na justiça contra o presidente Bolsonaro por campanha extemporânea. Bom, e agora o professor Haroldo tem um recado aqui para gente. Um super recado que você que acompanha a notícia de frente já conhece. Está com vazamento na piscina, está com vazamento no telhado, está pingando que não para? Então você veja o recado da Draico para você. Agora vamos à previsão do tempo e vem chuva por aí, brincadeira. É que agora o assunto é impermeabilização e quando falamos de impermeabilização, falamos de Draico. A Draico é reconhecida e aprovada pelos mais diferentes setores da construção civil e está presente em diferentes empreendimentos do país, como estádios, hospitais, aeroportos, estações de metrô, onde impermeabilização de nível superior é necessária. O reconhecimento é tanto que a Draico já é líder nacional na produção de fitas asfálticas para todos os tipos de reparos e aplicações, como as fitas da família Draico Veda Tudo. Acesse o QR Code que aparece no seu vídeo e confira. Para cada aplicação, a Draico tem uma solução. Então não esqueça, na hora de escolher a melhor impermeabilização para aquele reparo no telhado, na sua piscina ou mesmo na obra inteira, faça como os grandes engenheiros. Escolha a Draico e fique tranquilo. Afinal, é para proteger pessoas que a Draico impermeabiliza grandes obras e pequenas também. Recado dado, professor. Recado dado. Bom, vamos então para o intervalo, gente. Tem muito mais na volta. Vamos falar do Auxílio Brasil e muito mais ainda, viu? São 7h10 e fomos diretamente para a Avenida Miguel Sutil, trânsito dos dois lados da pista. Por favor, cuidado ao volante. Ontem, acidentes travaram o trânsito aqui na capital. De novo, hoje não, por favor, né? Daqui a pouco voltamos.